Agora é com você, Gislene. Obrigado novamente por aceitar participar, né, e conversar com a gente. Olha, para a gente é um prazer, viu? O prazer é meu, Michel, muito obrigada, viu, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui, né, compartilhando um pouquinho aí com vocês, e assim, e aprendendo muito, né, estou, assim, adorando desde o início, muito da fala da Carolina tem alguns aspectos agora da minha tese, né, de doutorado, que eu tenho estudado o empreendedorismo transnacional de imigrantes, né? Estudando como essas redes lá e cá, como elas se arquitetam e como elas vão apoiar e ajudar realmente o empreendedorismo acontecer, né? Então, foi muito rico para mim a fala da Carolina, da professora Janaína também, né, que já de antemão eu quero poder, né, estreitar um pouco mais os laços aí com você para a gente poder ir trocando algumas ideias, o professor também Eduardo, que a gente já vem um tempo conversando, e agora também o Michel, então estou muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês, né? E foi bom que o professor Picanso terminou falando do Sírio, né? E eu venho falar hoje aqui para vocês justamente sobre os nossos estudos aqui com os imigrantes sírios aqui no Brasil, né? Especificamente aqui em Belo Horizonte e lá no Rio de Janeiro. Foi um trabalho em parceria com o professor Eduardo e o professor também Roberto Falcão, né? E a minha orientadora, a professora Liliane. E eu queria falar um pouquinho para vocês desse estudo que nós fizemos, né? O que nós conseguimos observar, tanto em relação à questão do próprio empreendedorismo e quanto às questões das redes, né? Como que as redes, elas são essenciais para poder ajudar esses imigrantes nos negócios, né, deles. Nós colhemos, né, histórias maravilhosas, histórias riquíssimas. É uma pena eu não ter tempo suficiente para poder contar cada uma com riqueza de detalhes, que assim são coisas realmente espetaculares, né? Tanto do processo empreendedor como da coragem e da fibra que cada um desses imigrantes tem de recomeçar a vida, né? Especialmente os imigrantes sírios, que vêm de um contexto de muito sofrimento, de guerra, de muitas perdas, né? E como que eles foram tão fortes e estão conseguindo aos poucos, né? Reconstruir a vida, gerar um novo negócio e como renda para autossustento, para a própria família, para socorro, né? Das famílias que ainda estão nas Sírias, isso tudo através do empreendedorismo de imigrantes e com o apoio das redes, né? Então, eu achei bem pertinente eu mostrar aqui para vocês, né, hoje, sobre essa última pesquisa que nós fizemos, que foi, inclusive, em conjunto aí, né, com o professor Eduardo, sobre esse estudo que nós fizemos, né, dos imigrantes lá no Rio de Janeiro e também com esses imigrantes aqui em Belo Horizonte, né, esses imigrantes aqui de Belo Horizonte, alguma das entrevistas, né, poucas delas, ainda são da minha dissertação de mestrado, onde eu estudei o empreendedorismo de imigrantes, né, com foco nas redes, mas também colhemos outras entrevistas, né, que eu vou detalhar aqui para vocês um pouquinho como que foi e como que essas redes, elas estão apoiadas aqui para poder ajudar esses imigrantes, né? Então, nosso objetivo inicial era realmente analisar, né, realmente como as redes, elas vão apoiar esse novo negócio, a criação, na verdade, do novo negócio, para esses imigrantes sírios, né? E como todo mundo já falou, e especialmente aí o professor Eduardo, a gente percebe, né, ainda no Brasil, né, uma escassez aí de estudos sobre o tema, sobre a temática. A gente fica muito feliz quando nós encontramos outros pesquisadores, né, que se interessam pelo mesmo assunto, e a gente fica muito feliz de poder compartilhar e trocar realmente esses conhecimentos, né? E para essa pesquisa que nós fizemos, nós utilizamos
três teorias, né, para nos direcionar o estudo. A primeira é sobre empreendedorismo mesmo, né, de imigrantes e de refugiados, entender as diferenças, né, do que é o empreendedorismo de imigrante, o empreendedorismo étnico, né, e também destacando quais são as barreiras que esses imigrantes eles enfrentam, por que eles não conseguem se inserir no mercado de trabalho, e como eles não conseguem se inserir, eles acabam, né, a tendência é que eles se direcionem ao empreendedorismo, né? Especialmente como fonte de autossustento. Então, essa foi uma das teorias que nós utilizamos, né, que foram balizadoras, e as outras duas teorias é a teoria de redes e de capital social, né? Dentro da teoria de redes, a partir da teoria de Granovetter, né, aí sobre os laços fracos e os laços fortes, nós procuramos identificar, né, cada um desses laços, o que cada um desses laços eles disponibilizaram, quais foram os recursos disponibilizados por cada um dos laços, como esses laços eles foram criados e desenvolvidos, né? E a partir desses laços, nós começamos a analisar as redes, né, que esses laços foram formando, que esses imigrantes formaram, né? E para que a gente pudesse verificar, né, a densidade de cada uma dessas redes. Né? Foi um estudo mais voltado realmente para as redes, né? Perceber que tipo de rede ele desenvolveu, se é uma rede densa, se é uma rede estendida, buscamos, né, a questão de observar os buracos estruturais ali dentro daquelas redes e como esses buracos estruturais, né, eles ajudaram, eles, na verdade, apoiaram o processo empreendedor desses imigrantes sírios. E a teoria do capital social, né, que ela é riquíssima, especialmente quando a gente está tratando sobre imigrantes, né, e as redes, que é uma das ferramentas mais importantes, né, vamos dizer assim, para o imigrante, e que através dela que ele vai conseguir acessar vários recursos, né? Então, a partir dessas teorias que nós usamos, nós desenhamos um modelo, né, para poder nos orientar na análise dos dados que foram colhidos, né, e que é esse que está aqui na tela, né? Então, nós consideramos, né, dentro desse modelo, a estrutura social em que esse imigrante ele está inserido, né? E quando eu digo a estrutura social aqui, nós consideramos realmente todas as relações sociais que eles trouxeram para a gente, né? Seja as redes étnicas, as redes não étnicas, né? Ou seja, as relações sociais como um todo. E a partir dessa relação social, né, o imigrante, né, ele tem acesso ao capital social que está dentro dessa estrutura social, né? E esse capital social, através dele, ele pode desenvolver, ele pode, na verdade, oferecer vários tipos de recursos para esse imigrante, né? Então, são recursos materiais, são recursos simbólicos, né? Que eu ainda vou falar que são, assim, muito fundamentais para o migrante, né? E dentro aqui do capital social, desse estudo de capital social, é onde estão os recursos, né? Então, esse capital social, ele é disponibilizado, ele é transformado aqui em recurso, que é recurso financeiro, recursos materiais, né? Eu vou contar um pouquinho que como que as redes doaram maquinário para esses imigrantes, né? Os acessos, recursos emocionais que vão ajudar esses imigrantes a manter o foco, manter um equilíbrio, uma saúde emocional, para que ele consiga chegar até esse processo empreendedor e que ele passa por todo esse processo para ele realmente conseguir empreender de fato, né? E ainda, né, para esse estudo, nós utilizamos o estudo de caso múltiplo, né? Nós entrevistamos 24 imigrantes sírios, né? 14 deles no Rio de Janeiro e 10 aqui em Belo Horizonte, né? Fizemos entrevista em profundidade, cada uma das entrevistas durou em média 1 hora, né? Eles contaram
com bastante detalhes para a gente, como que foi todo o processo empreendedor deles, quem são as redes, como que eles receberam apoio, como eles chegaram aqui no Brasil e até como eles chegaram à questão de empreender, né? É interessante que, por exemplo, os imigrantes, tanto os sírios lá no Rio de Janeiro, quanto os sírios aqui em Belo Horizonte, eles tiveram uma rede de apoio com dois padres, né? Lá no Rio de Janeiro, com o padre Alex, e aqui em Belo Horizonte, o padre George. Esses dois padres, eles desenvolveram uma estrutura física mesmo para poder receber esses imigrantes. Então, eles recebem, dão apoio, dão guarida, orientam esses imigrantes, né, na obtenção de documentos, de formalização, né, de documentos, os ajudam a encontrar um trabalho, né? Eu vou falar agora um pouquinho, né, das barreiras que cada um sofre, cada um tem que buscar romper essas barreiras, mas barreiras linguísticas, né, gente? São várias, né, que eles enfrentaram. E também, além disso, né, do enfrentamento das barreiras, a gente percebeu, né, dentro da própria história de cada um desses imigrantes, alguns outros imigrantes que já haviam chegado no Brasil, que já estavam, né, em uma outra condição e que apoiaram esses outros imigrantes, né? Então, por exemplo, lá com os sírios do Rio de Janeiro, tem desses sírios, agora eu esqueci o nome dele, se o Eduardo aí lembrar, ele pode complementar com o nome dele, mas ele tem uma fábrica, né, de salgados sírios e que ele repassava para os outros imigrantes sírios no custo bem baixo para eles, e esses outros imigrantes que adquiriam esses salgados passaram a vender essa comida em barracas, né? Em vários locais no Rio de Janeiro. E a Prefeitura do Rio deu um apoio, né, para esses imigrantes, catalogaram cada um deles, liberaram autorização para que eles pudessem fazer a venda desses salgados, né? Como fonte mesmo de renda e de subsistência. Um pouco diferente desses imigrantes sírios lá no Rio, nós temos aqui os imigrantes aqui em Belo Horizonte, que eles também vieram, né, de uma história muito difícil da última guerra agora na Síria. Muitos perderam amigos, primos, parentes, né, vieram de uma história muito sofrida. Um dos imigrantes, o Foad, teve a família, né, presa por vários dias em escombros, muitas coisas, né? São histórias muito, muito fortes de cada um deles. Mas eles também receberam apoio, né, de ONGs aqui, como por exemplo a ONG Mais, é uma ONG evangélica, né, que chama que trabalha com imigrantes, né? A Igreja Batista da Lagoinha e a rede da Igreja Católica com esse padre George, né? Ambos, né, todos eles ajudaram esses imigrantes, né, que foram entrevistados, dando apoio às casas, né, dando comida, orientando, né, realmente esses imigrantes. E eu acho interessante, no ponto de vista das redes, eu acho que uma estratégia utilizada pelo Padre Jorge, muito interessante, é que ele utiliza a rede da própria Igreja Católica, dos fiéis ali que participam das missas, para poder ajudar e apoiar esses imigrantes. Então, cada um dos membros ali que frequenta ali a missa acaba apadrinhando, né, cada um daqueles imigrantes e ajuda esse imigrante até que ele possa andar com as próprias pernas. Então, ajuda a obter um visto, ajuda a conseguir um trabalho, um emprego, e a partir disso a gente tem algumas histórias em destaque, como o do Yazan, o do Nizar e a do João, o do John e do Elian, né, que são alguns dos imigrantes sírios, que eles conseguiram empreender de uma maneira fenomenal, né? Então, o Nizar tem
tem o próprio salão de beleza dele, super famoso já aqui em Belo Horizonte, atendendo a alta sociedade aqui de Belo Horizonte. O Elian e o John têm 3 redes já de lanchonetes que chama Sítio Sírio, e faz fila aqui em Belo Horizonte para poder comprar e comer o kebab deles lá no Sítio Sírio. Então, assim, a gente percebe com os imigrantes sírios aqui em Belo Horizonte um incentivo maior para esse processo empreendedor, né? Mas, ainda que essas histórias, né, elas foram satisfatórias, cada um deles enfrentou barreiras, cada um deles precisou de apoio dessas redes, e essas redes disponibilizaram recursos, né? Então, como as principais barreiras, né, enfrentadas dentro desse estudo, nós destacamos, né, o processo migratório, que em relação à questão de dificuldade da obtenção de vistos. Primeiro porque nenhum desses sírios, geral, tá, gente? Todos que a gente entrevistou, nenhum deles tinham intenção inicial de vir para o Brasil. A intenção era ir para os Estados Unidos ou para algum país da Europa. Mas como não conseguiram visto, fizeram a opção de vir para o Brasil, né? Nós tivemos também a dificuldade, a barreira, né, percebida da permissão para o trabalho formal. A gente tem uma quantidade muito grande de imigrantes, né, com boa formação, com curso superior, alguns com pós-graduação, e que não conseguem desenvolver a própria profissão por não ter validação de diploma ou realmente não conseguir um trabalho formal, né? A questão da proficiência da língua, né, português, eles não falam ainda bem o português, uma boa parte fala o inglês, né, mas não fala o português, e para eles também uma grande dificuldade que é a adaptação cultural, que os sírios, a cultura brasileira e a cultura síria é muito diferente, né, então eles sofrem muito com isso. E aqui em tela eu trago para vocês alguma das falas, né, desses imigrantes, que como foi sofrido para eles, né? A primeira mostrando como que foi a questão da dificuldade do visto, e a segunda, né, é uma fala do Foad, que ele fala que ele sofreu muito, muito mesmo com a questão da língua, que não conseguia trabalho, e que ele ainda sofre ainda com muita coisa, especialmente com a questão alimentar, da cultura, né? Ele tem uma filha adolescente e ele acha tudo muito diferente, né, daquilo que é a cultura, né, da Síria. Mas a gente percebe também, né, além de todas essas barreiras, as redes mesmo que os apoiaram, né? E como as redes, tanto as institucionais, através das igrejas, né, e as outras redes também, através das pessoas que foram ali se conectando com esses imigrantes, como elas foram essenciais nesse processo, né? Tanto no processo de acolhimento, no processo de adaptação, da superação dessas barreiras, né, linguísticas, culturais, na obtenção de documentação, né, no acesso a recursos para que o empreendedorismo ele realmente pudesse acontecer, né? Então, esse é um dos principais resultados, né? Então, a gente vê em várias falas, né, deles, como as igrejas, né, eles realmente ajudaram, arcaram, né, apadrinharam mesmo cada um desses imigrantes aí e os ajudaram, especialmente, pessoal, a questão do apoio emocional, né, porque eles estão vindo, né, vieram de um contexto de muito sofrimento, e o apoio emocional foi fundamental para que eles pudessem se sentir acolhidos, se sentirem amados e ter uma nova esperança, né? E através disso conseguir forças para que realmente pudessem empreender e o negócio realmente dar certo, né? E dentro aí ainda, né, dessa análise aí das redes, a gente percebe, né, alguns dos recursos disponibilizados, que foram empregos acoétnicos, porque alguns imigrantes sírios que já estavam bem posicionados aqui, oferecendo empregos para esses outros que estavam chegando, né? A questão do fornecimento do salgado para revenda, para esses imigrantes foram, isso é primordial, porque a mão de, a base para que ele realmente pudesse vender ali, ter produto para poder vender.
o acesso ao capital humano, né, em relação à questão do conhecimento da culinária árabe, especialmente no caso dos imigrantes do sítio sírio aqui de Belo Horizonte, né, que é o Elian e o John, que trabalharam numa rede famosa aqui em Belo Horizonte que chama Vila Árabe. Ele trabalhou lá durante muito tempo, então ele foi agregando novos conhecimentos e conseguiu montar o próprio restaurante dele de culinária árabe, né? O acesso a recurso financeiro, recursos, né, simbólicos e efetivos, como eu disse, né? E como também, que aí já é um estudo mais voltado para a rede, que como eles estavam numa rede um pouco mais enclausuradas, né? Essas redes, elas atuaram como ponte mesmo, né? E como ela gera uma ponte, ela gera um capital social. E gerando capital social, ele consegue ter esse acesso a recurso financeiro, a informação relevante, né? Que vai realmente contribuir aí, para o processo empreendedor, né? E como consideração final, porque se deixar eu vou ficar falando aqui dos imigrantes sírios da pesquisa, né? Nós tivemos, né, a questão de realmente perceber a importância das redes étnicas, como que elas influenciam, como elas disponibilizam, né, capital, como elas contribuem efetivamente para o processo empreendedor desses imigrantes, né? Dentro da análise, né, dos imigrantes lá do Rio de Janeiro, a gente não conseguiu ver uma rede de apoio, né, bem estruturada que, na verdade, estimulasse a criação e expansão dos novos negócios, não. Ainda que a prefeitura, né, tenha dado certo apoio, a gente não conseguiu ver, por exemplo, né, uma quantidade maior de imigrantes, né, formalizando o negócio, fazendo com que o negócio realmente se expandisse, né? Diferente aqui de Belo Horizonte, que a gente conseguiu perceber isso mais. A importância, né, gente, também como consideração final, a gente não pode deixar de falar que a importância do empreendedorismo, né, para esses imigrantes, como fonte de renda mesmo, né, e especialmente aqueles relativos à própria cultura deles, né. Eu já falei do apoio, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro. A gente tem o apoio das ONGs e das igrejas, né? Eu esqueci de mencionar aqui também em Belo Horizonte que esses imigrantes têm muito apoio do consulado sírio aqui em Belo Horizonte. O consulado sírio, até 2019, né, que foi antes da pandemia, todos os anos eles organizam uma feira de cultura sírio-libanesa, dando uma abertura para que todos os sírios possam apresentar a cultura. Então, ali tem muitos imigrantes que expõem os seus próprios produtos, que é uma oportunidade para eles empreender e uma oportunidade para poder divulgar o próprio negócio, né? E sem contar também, né, gente, que é uma troca de cultura mesmo, de conhecimento, né? Tem dança, tem comida, tem bebida, é uma feira super interessante, muito rica. E foi lá nessa feira que muitas das entrevistas aconteceram, né? E como também, finalizando aqui os resultados, né, a gente percebe que aquele modelo inicialmente que a gente mostrou, né, a gente conseguiu confirmar a teoria que a gente trouxe para aquele modelo, né, em que essas estruturas sociais, que são as redes, né, seja elas étnicas ou não, elas são detentoras de um volume, né, muito significativo de capital social e acaba permitindo mesmo os membros que estão ali dentro daquela estrutura social, né, o acesso a diversos tipos de capital que, além de promover, apoiam aí o empreendedorismo desses imigrantes sírios aí. É isso, gente. Obrigada. Lene, Caso obrigado. vocês tenham alguma pergunta. Opa! Gislene, obrigado, foi um prazer te ouvir. Nós fizemos questão de também assim, buscar, não só falar do empreendedorismo imigrante brasileiros, né? Ou seja, brasileiros que estão fora a empreender, mas também de estrangeiros aqui no Brasil, né? E aí a pertinência, a importância do seu trabalho também, né? Dentro desse campo do empreendedorismo imigrante, que envolve o nosso país, o Brasil, né? Envolve tanto brasileiros fora quanto estrangeiros dentro do Brasil.
E o Eduardo está aqui que não me deixa mentir sozinho, né, Eduardo? Ainda há um espaço gigantesco de estudos dentro do Com Brasil. certeza. Gigantesco. A gente não tem braços para tudo, gente. Parcerias, o Eduardo enfatizou isso, né? Então, Janaína, também, olha, né, Gislene? Então, assim, aí aproveito o ensejo de até aproveitar e fazer uma pergunta que foi colocada aqui no chat pela Nancy Pinilla, né? Ela colocou assim: como tem sido a relação? Ela usou o termo expatriados latino-americanos, mas vamos abrir um pouco, sem esse rigor total, até porque é tão difícil ainda ter estudos, né, dentro do Brasil sobre essa temática. Enfim, empreendedores imigrantes, ou mesmo expatriados latino-americanos ou empreendedores imigrantes latino-americanos no Brasil, né? Por exemplo, ela citou haitianos, cubanos, venezuelanos. Eu sei que o Eduardo já publicou alguma coisa sobre haitianos, mas ainda há muita coisa a se fazer. Quem quiser comentar, fica aberto para vocês. Já aproveito para lançar também uma pergunta dirigida mais para a Janaína. Está aberta a perguntas, pessoal, levanta a mão ou escreve no chat, talvez seja melhor levantar a mão, tá? Janaína, com relação ao expatriados empreendedores, né? Com essa leitura que você tem e toda a bagagem de estudos voltados para a expatriação, claro, mais organizacional, e agora fazendo uma certa transição também para essa questão de expatriação voluntária e com essa pegada do empreendedorismo, né? Como você enxerga o potencial de pesquisa sobre essa temática no nosso país, né? Enfim, se você puder, você deu até algumas pistas do que você está a fazer, né? O Eduardo, olha, você levantou a lebre, digamos assim, né, da fala da Carolina, né, que gentilmente esteve aqui conosco. Conte para a gente um pouco, né, sobre as características dos negócios de empreendedores imigrantes brasileiros. Você tem uma visão do brasileiro em vários lugares do mundo, né, e uma visão também mercadológica, criou até um modelo teórico, né. Enfim, e comente o que você quiser. E a Gislene, né? Enfim, a Gislene, se quiser tecer mais considerações sobre essas questões da influência das redes na criação de novos negócios, né? Para imigrantes ou mesmo para expatriados empreendedores, né? Enfim, fique à vontade também. São 3 questões, uma para cada um, mas estamos aqui para conversar e está aberto para novas perguntas também. Michel, olá, a professora Maria Luísa escreveu alguma coisa aqui. Olá, professora, diga lá. Será que não era melhor parar de compartilhar a tela? É verdade, você tem toda a razão. Não parei ainda, não? Eu esqueci disso. Obrigado, professora. Desculpem. Isso. Parou? Parou agora, Gislene. Agora sim. Obrigado, viu? Obrigado, professora Malu. Seguimos a ordem ou cada um eu posso responder? Michel, o que você manda aí? Então, a primeira pergunta é mais geral para todos, né? Mas assim, provavelmente o Eduardo tenha um pouco mais de repertório, que foi a pergunta da Nancy Pinilla, né? Que colocou no chat. Falando de venezuelanos, cubanos, haitianos, poderíamos colocar bolivianos também, enfim, várias, né? Várias etnias africanas também estão aqui em São Paulo muito fortemente, né? Enfim. Bom, o que eu tenho olha só, tem bastante não, mas tem alguns estudos, né, sobre senegaleses no Sul, alguns estudos sobre as colônias tradicionais, né, alemãs, italianas no Sul, etc. A gente consegue perceber, não necessariamente a questão gerencial, eles acabam esbarrando, é igual alguns artigos que eu achei também sobre brasileiros no exterior. Acaba sempre dá de cara, a porta do empreendedorismo bate na tua cara, né? E há empreendedorismo. Eles sofrem preconceito, têm dificuldades, e a saída é o empreendedorismo, e a possibilidade. Isso é uma coisa que me agrada muito, essa visão positiva de que o empreendedorismo é uma saída democrática a todos. Afinal de contas, e aí eu também, como professor de finanças, eu dou aula muito sobre essa questão da relação risco-retorno. A gente tem uma mania da própria gestão das grandes empresas de achar que abrir um negócio é fazer um grande investimento, sei lá, para montar uma loja, e se não der certo, você quebra. Essa visão empreendedora e que está muito ligado, por exemplo, ao empreendedorismo dos imigrantes, né?
Eu não tenho nem dinheiro para poder alugar um salão, alugar um espaço, começar a trabalhar. O que eu faço? Eu faço como uma colega que a gente entrevistou lá nos Estados Unidos. Ela pegou uma receita de pão na internet, começou a fazer pão em casa, começou a vender de porta em porta. Hoje ela tem uma padaria na International Drive. Então, você tem essa possibilidade. O que, mais uma vez, mostra a importância de ser um estudo, né, multidisciplinar, é exatamente isso, Michel, pessoal. Quando a gente entrevistou um grupo, o Roberto e eu não posso deixar de falar do Roberto, que é um dos grandes impulsionadores do meu trabalho, né? Ele, quando chegou lá no departamento de empreendedorismo, por volta dessa época de 2015, 2016, a gente começou a trabalhar muito, foi a época que a gente ficou sem recursos, a gente teve que usar criatividade. Então, a gente acabou descobrindo um grupo de haitianos em Maricá. E a gente foi lá conversar com ele, dentro das diversas habilidades do Roberto, ele também sabe falar francês. Falei, vamos lá. E ele foi lá se comunicar com os haitianos, que muitos deles tinham realmente dificuldade ou não queriam conversar com a gente em português. A gente não vai saber disso enquanto não começar a conviver com eles. E o que foi interessante para a gente, que quando eu comecei a falar sobre a possibilidade de empreender, perguntei para eles assim mesmo, alguém aqui já fez comida haitiana? Porque eu peguei uma série de elementos da cultura haitiana e joguei num slide, eles ficaram aí, olha lá a comida que a gente come. Imagina a gente ver, né, lá no exterior alguém mostrando um prato de feijoada, ia lá, feijoada, ele conhece a gente. A coisa ficou bem amigável quando mostrei vários exemplos. E eu perguntei para eles, alguém já cozinhou um prato típico do Haiti e ofereceu para o brasileiro? Afinal de contas, é uma cozinha caribenha, a cultura toda caribenha. O Brasil adora isso, praia, tem tudo a ver com o Brasil. Eles se olharam assim. Aí um falou assim, eu tenho um aniversário de 10 anos do meu filho, que a minha vizinha, o meu casal de vizinho brasileiro, foram lá, comeram, aí falou o nome do prato. O que eles acharam? Adoraram. Eu falei para ele, você reparou que você pode fazer isso como um trabalho e ganhar dinheiro com isso? Aí que ele se tocou que ele poderia ganhar dinheiro empreendendo com ingredientes que ele compra no supermercado. E essa é o que eu digo da democracia do empreendedorismo imigrante. Você vai ao supermercado, você adapta a receita, você faz e você pode começar. Todo mundo aqui tem que, se for brasileiro no exterior, tem que vender pão de queijo? Não. Mas eu quero chamar a atenção só que o pão de queijo, aquele que a gente faz, tudo bem, hoje em dia a gente compra congelado, não conta para ninguém, né? Gislaine não, né? Gislaine faz, né? A Janaína também, né? Bom, Janaína? Tirando a Gislaine e a Janaína, a gente pega e faz. Eu tenho um caso do Marcelo, que eu entrevistei na Alemanha, que é fantástico, como é que ele conta como é que ele foi adaptando, e ele também é de Belo Horizonte, e como é que ele faz, ele é um grande vendedor de pão de queijo lá na Alemanha. Mas o que eu queria chamar a atenção, sem fugir muito dos causos que a gente vai ouvindo, é o seguinte, o haitiano, a percepção que a gente teve muito clara ali, ele não se enxerga empreendedor. Ele chegava no Brasil e ele é direto trabalhar ou na construção, ou eles iam lá para o Ceasa, em São Gonçalo, para trabalhar como carregador. Ele se enxergava carregador braçal. Cultura, preconceito, eu não sei, por isso que eu digo, eu não sei explicar determinados fenômenos, eu só sei jogar um grupo e falar assim, pessoal, me ajuda a responder isso. Tem alguma coisa esquisita. Por outro lado, a Gislaine deve ter reparado bastante isso, e a gente reparou quando a gente conversou com alguns sírios aqui no Rio de Janeiro. O sírio parece que ele tem sabe, é empreendedor nato, um é engenheiro, o outro é médico, é isso e aquilo, mas eles chegam aqui, eles sabem se virar, porque parece que há uma cultura do empreender. Estou falando bobagem, Gislaine? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aqui na PUC também a gente tem um núcleo, né, de estudos com os imigrantes haitianos, né, e a gente percebe muito isso, né, que falta mesmo uma cultura empreendedora para os haitianos, né, haitianos, senegaleses, né,
nós temos um grupo de apoio para poder ensinar o português. Eu tenho uma amiga pessoal, inclusive, né, que tem apoiado alguns haitianos aqui na região do CEASA, né, que é o centro de abastecimento que nós temos aqui, dando oportunidade de trabalho para esses imigrantes, né? Mas a maior parte daqueles que a gente tem contato, a gente percebe que o índice de empreendedorismo entre eles realmente é um índice menor, né? Uhum. Que a gente não pode, talvez seja da própria cultura, e que realmente merece a gente se debruçar um pouco mais e entender sobre esses fatores culturais mesmo, né? Que vai incentivar o empreendedorismo. Na fala da Carol, achei muito interessante, que é uma parte que está na minha tese também de doutorado, sobre a inteligência cultural mesmo dentro do empreendedorismo. A forma de se fazer negócio com cada cultura, né? Que a gente precisa observar os comportamentos, né? Que isso faz parte e está dentro do processo empreendedor. E que muitas vezes a gente percebe essa falta na cultura senegalesa e na cultura haitiana, né? Obrigado, Gislene. Eu queria só fazer um complemento, né? Eu acho assim, nessa ideia da gente fazer pontes e ver o que outras pessoas estão fazendo. Eu conheço, não sei se todos aqui conhecem, a Laura Scherer, ela está hoje na Universidade Federal lá do Pampa, lá na Unipampa, mas ela fez o doutorado dela pela URGS, e ela tem um trabalho bem interessante, né, que inclusive foi o melhor trabalho de 2020 do SEMEAD, com base na tese dela, que foi orientada pelo professor Chanlá, que ela vai falar do papel das organizações civis, né, até tem aqui o trabalho dela, eu sempre consulto, né, organizações da sociedade civil, perdão, né, como uma alternativa aos modos de trabalhar e viver de refugiados, e que ela vai falar de diferentes refugiados, diferentes origens, mas também nessa ideia aí, né, mais voltado para a área de gestão de pessoas, e ela trabalha, eles têm um grupo lá na URGS dessa questão de trabalho, de sentidos de trabalho, e vão falar também de migração, que eu acho que é interessante, assim, que ela vai falar da questão nessas essas organizações da sociedade civil como ponto de acolhida, né, de entendimento da onde vêm essas pessoas, em que condições que as pessoas estão vindo, nesse caso específico como refugiadas, e aí ajudam a que elas entendam o funcionamento, né, como que as coisas funcionam no Brasil, para daí ajudar nesse processo de, assim, dado que a tua história, o teu contexto, da onde você vem, o que você poderia trabalhar como uma forma de geração de renda, desde uma questão de um artesanato, desde isso de comida típica, desde resgatar a sua profissão ou o seu fazer lá no seu país de origem. Então, acho assim, eles não vão falar, elas, né, no trabalho dela, ou mesmo do grupo, não tem esse viés do empreendedorismo, mas está falando do mundo do trabalho, digamos assim, né, então volta aquela questão da gente fazer pontes, né, eu acho que tem vários estudos que têm trabalhado a questão dos refugiados e dos imigrantes no Brasil, e que a gente precisa tentar trazer junto para as nossas discussões para fazer esses pontos de contato, né, talvez alguns trabalhos nos ajudem mais a entender esse contexto, as condições que vão nos ajudar a interpretar essas respostas, né, de por que um já chega empreendendo, por que o outro vai para um tipo específico de emprego, ou, né, para um setor de atividade específico. Então, só contribuindo aí que o pessoal lá na URGS tem um grupo bem interessante. Eu conheço mais proximamente a Laura, mas tem a Aline Fraga, tem várias pessoas lá muito boas também para ser nossa ponto de contato. Então, isso que é bonito, isso que é a beleza, né, o Janaína, que está colocando, né, da possibilidade desses bons encontros para a gente poder refletir junto e avançar no conhecimento, né? Como o Eduardo bem colocou, realmente é muito trabalho por se fazer, né? E a gente não consegue realmente, ninguém trabalha mais sozinho, não dá. Então a gente precisa, e a IETOG é um desses pontos de encontro, né? Por isso que eu estou tão feliz de vocês estarem aqui hoje. A Nancy
né? A Nancy Pinilla levantou a mão. Pode abrir, Nancy, e fazer o seu comentário. Vocês estão me enxergando tudo bem com vocês? Tudo Tudo jóia, Nancy. Sim, Desculpa que eu quero botar um pouco a comentário aqui. Eu sou colombiana, mas brasileira também agora. E minha família é muito grande e muitos deles estão em qualquer parte do mundo. Então, eu sempre vi muitas cores que ser imigrante e o que ter família imigrante também. Empreendedorismo imigrante. Mas quando eu fiz a pergunta de latino-americanos aqui no Brasil, foi bem assim, meio que direcionada. Porque eu conheço imigrantes sírios que a professora colocou, mas na Alemanha, e para mim foi assim, uma referência, uma experiência maravilhosa, porque eles são eles são diferenciados. São muito, assim, peitam muito, são profissionais, eles não colocam a profissão deles acima de tudo, é uma parte deles. E se isso ajuda eles a ser empreendedores, eles fazem. Mas a disciplina deles, eu não sei se porque sofreram muito ou não, mas eles têm uma disciplina impressionante. Eles nada tira deles o foco de que tem que aproveitar o momento de estarem nesse país para melhorar. Eu acho que foi tão triste a experiência deles, do país deles, na Síria, estou falando, que eu ficava impressionada na Alemanha com esse pessoal. Eu estudava com eles, eram médicos, oftalmologistas, cirurgiões, tudo. E eles eu levava a armadura deles, porque eles queriam estudar. E não queriam estudar tanto tempo assim. Eles só queriam estudar. E eu falava em inglês, e não me deixavam falar em inglês. Tinha que falar em alemão com eles. E eu levava bronca deles. Mas bronca, literalmente bronca, porque eu queria fugir disso aí. E eu queria ficar brincando em algum momento. Não, eles queriam estudar. Enquanto de assírios, eu tenho muito a dizer. Agora, quando eu falei de latinos aqui no Brasil, eu tenho percebido isso, não sei se é percepção minha pessoal, mas acompanhando alguns influencers também, cubanos e venezuelanos. Eles têm montado suas aparições e utilizado muito as redes para falar das posições ideológicas deles. E estão chamando, eu estou me chamando porque estão chamando muita gente. Estão chamando muita gente. Eu acompanho o grupo dele, eu não opino, porque, logicamente, se eu opinar, eles sabem que sou colombiana na hora, mas simplesmente eu acompanho. E eu fico impressionada como podem ter um poder de percepção e um poder de convicção também, pela vivência deles, política aqui nos seus países. Eu falo da Venezuela porque Venezuela é meu vizinho, e eu falo de Cuba porque eu nasci escutando muito de Cuba também, na minha época de estudante na Colômbia. Mas eu estou verificando isso agora, nesses meses, aqui em São Paulo mesmo. Alguns influencers latino-americanos fazendo colocações, fazendo opiniões políticas e ideológicas. Me chamou a atenção isso. Isso que vocês têm uma relação com eles. Por isso que eu perguntei. Eu fiz bem, foi uma bem direcionada a minha pergunta. Agora, a cultura, retomando outro momento também, outro ponto de vocês, a cultura de empreendedorismo é uma coisa, de fato, é uma coisa cultural. Eu tenho família em Houston e uma das minhas famílias é professora, coordena grupos de escolas de imigrantes. E a gente percebe na cabeça deles, na carinha deles, das crianças. A cultura empresarial deles é bem diferenciada. Se você lida com o sírio, com o indiano, com o chinês e com o latino. É impressionante como isso aparece na hora. E de pequenos. E os pais dele vêm atrás, né? Os pais latinos sempre têm impressionante. Se são latino-americanos, se são centro-americanos, se são, sei lá, caribenhos. A professora dá uma tarefa para as crianças e eles não falam inglês. Aí eles têm justificativa que não fizeram porque não falam inglês. Os outros não, os outros fazem inglês, fazem o que for, mas eles fazem. E perguntam, professora, como que eu chego para fazer? Não importa como fazem, que idioma façam, e eles mesmos fazem. E o latino não, os latinos, guatemaltecos, salvadoreños, desculpa, eu vou citar, nicaragüenses, sempre estão, pero professora, e eu faço com ele, eu acompanho isso no verão, porque eu vou fazer o voluntariado lá. Mas é isso mesmo, a cultura empreendedora é muito marcante, muito marcante.
Nancy, muito obrigado pelos seus comentários, né? Vou passar a palavra para o Silvio também, que levantou a mão, então agradeço novamente, e os colegas que estão aqui na mesa depois fazem os comentários em cima desses comentários. Muito obrigado, Nancy, novamente. A você. Muito obrigado. Oi, boa tarde, gostei do comentário de todos. Eu queria fazer uma pergunta, até quando a Gislene comentou, referente de a questão cultural. Em relação a essa questão de moldagem, tá? Tem até uma teoria da professora Sandra Ribeiro, que ela fala dessa relação de moldagem, tanto local pelo país. Nós fizemos um trabalho com refugiado, mas foi em Roraima. Essa questão do empreendedor imigrante, tem algum estudo que fala os ganhos e os aprendizados, de repente, para o Brasil, igual a própria Nancy comentou sobre isso? Até de que forma, de repente, a vinda deles se torna um ganho para o país e recebê-los e dar oportunidade para eles? Obrigado, Silvio, pela sua pergunta. Está aberta para vocês responderem à vontade, né? Não sei se nós teremos tempo para responder tudo. Temos 6 minutos, né? Então, eu peço desculpa já enfim, olha, nós vamos ter que nos encontrar outras vezes, viu, gente? Com certeza. Tá? Já vou ter certeza, viu? Tá? Vamos lá. Olha bem, eu não conheço um trabalho específico sobre esse ganho para, de repente, assim, para o país ou para o estado local onde que o imigrante ele esteja focado, não. Mas, por exemplo, em todos os meus trabalhos, eu sempre menciono essa questão, porque é muito interessante, né, para os estados, para as cidades de uma forma geral, estimular esse empreendedorismo desses imigrantes, né? Até mesmo porque o imigrante, muitas vezes, ele é visto como um concorrente, né, do brasileiro, e a gente precisa começar a mudar realmente essa lente de como a gente tem visto esses imigrantes, porque eles têm um potencial fenomenal, e eles trazendo isso para o empreendedorismo, para os empreendimentos, e isso, assim, é óbvio que o próprio local, a economia local, né, ela é estimulada, o desenvolvimento ali daquele local onde que ele está, ele é estimulado, e sempre quando o negócio de um imigrante, ele traz o resultado, ele dá certo, isso é ótimo para o país, para o estado onde que ele está, e também, querendo ou não, ajuda a diminuir os próprios custos do estado com o apoio daquele imigrante, né? Então, é interessante que esse imigrante realmente ele seja produtivo, né? E que a gente realmente tenha esse olhar para o imigrante, que ele é um grande potencial, assim como o próprio nato ali, e que ele tem grandes oportunidades e grandes coisas para poder oferecer ali para a própria economia, né? Não sei se o professor Eduardo ou a Janaína conheça algum artigo, algum estudo específico, né? Mas inicialmente eu não conheço. Eu também não, artigo não. Eu acho que a contribuição, a própria presença do imigrante, né, no país hospedeiro, em si, né, a sua história de vida, a sua bagagem cultural, em si já é uma riqueza. Agora, não obstante isso, né, para muitos países, eu posso citar especificamente o Canadá, ele depende bastante, né, da imigração, né? E, assim, o peso relativo que as pequenas empresas, inclusive micro e pequenas empresas, inclusive de imigrantes no Canadá, é absolutamente importante para a economia canadense, né? Tanto para o cômputo geral do PIB nacional, né? Quanto também na geração de empregos, né? Renda, é extremamente importante na sociedade canadense. Quando a gente estuda também a questão da imigração, a gente tem que olhar também as especificidades do contexto local, né? Então, assim, o próprio Picanso publicou um artigo recente, né, comparando o ecossistema de empreendedorismo do Canadá com o Portugal. São sociedades diferentes, que têm leis diferentes, que têm culturas diferentes entre si, né? Então, tem uma série de aspectos que precisam ser considerados e que influenciam, em maior ou menor grau, o comportamento empreendedor. Ou, se vocês quiserem também, a própria cultura empreendedora, né? Então, olha, há muita coisa para se pensar. Eu sei que a professora Maria Luísa precisa falar também
Depois Michel, do deixa eu final, só, tá? Tem que deixar uma palavrinha para ela aqui, ó. Oi, Eduardo. Michel, deixa eu só lembrar vocês aqui sobre a questão do impacto dos imigrantes na economia local. Vai para o centro da cidade onde vocês moram, qualquer cidade, e vai ver quantos chineses empregam no Brasil. A minha cidade aqui. Eu trabalho no centro de São Paulo, no Bom Retiro, que tem muitos coreanos ali, né? Tem loja, restaurante, lojinha, mercado, né? Café, sorveteria. Quantos que eles empregam ali, né? Drogaria, né? Que drogaria quer dizer farmácia, né? Enfim, não sei como é que chama drogaria em Portugal, professora Malu. A professora Malu é portuguesa de nascença, né? Então ela deve saber se é drogaria ou farmácia que se fala em Portugal, eu não sei. Lá tem a farmácia, que é uma coisa, a drogaria é outra. Nós aqui que ficamos misturando as Eu não coisas. sabia dessa, tá vendo? Então tá bom. Olha, gente, nós estamos assim. Eu peço mil desculpas, não temos muito tempo. Temos 2 minutos e eu preciso passar a palavra para a professora Maria Luísa, nossa presidente da Retórica. Mais uma vez, agradecendo imensamente, né, vocês estarem aqui hoje, Eduardo, Janaína, Gislene, a Maria Carolina, que esteve aqui conosco também, né, e torcendo para ela que chegue bem aqui no Brasil. E passo a palavra para a professora Maria Luísa. Obrigado, professora Maria Luísa, também. Obrigada. Então, quando eu levantei a mão, era para fazer uma pergunta para o Eduardo, tá? Opa! Mas agora eu não vou nem fazer, porque só tem 2 minutos, tá? Se eu for perguntar e ele responder, né? Então, eu não posso fazer pergunta, tá certo, Michel? Presidente, a senhora pode. A senhora Fica à pode. vontade. Só se o Eduardo não puder, não tiver tempo. Posso. Eu dou aula só às 6. Para bolas, não é? Não vou fazer, porque se os outros não podem, eu não posso, tá certo? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, tá? Esse tema é um tema que, para mim, é muitíssimo caro, porque eu sou imigrante, né? Eu sou portuguesa, vim com meus pais, né? Eu tinha 9 anos de idade, tá? E nós passamos por todo esse processo, né, de empreendedorismo imigrante. Meus pais foram empreendedores a vida toda, né? Então, para mim, é muito interessante ouvir todas essas instruções, né? O que acontece, o que não acontece. Aí eu fico me lembrando, né, como é que foi a nossa vivência quando nós viemos para cá, para o Brasil, né? Eu quero agradecer imensamente, né, a coordenação do Michel, que articulou toda essa mesa, todo esse tema. Desculpem. A Janaína, a Gislene, o Eduardo, a Carolina, que esteve aqui conosco, né? Vocês fizeram um debate muito rico. Realmente foi um momento... Olha, basta dizer para vocês o seguinte: a hora passou e eu não vi. Eu não vi a hora passar. Tá? O que significa que realmente vocês conseguiram nos envolver. E não é porque eu sou imigrante, não é por isso. Eu não consegui ver a hora passar, né? Então, foi assim, gostoso de ouvir, de participar, e extremamente proveitoso. Quero parabenizar vocês pelo projeto que vocês estão envolvidos. Acho que é um projeto muito rico, muito útil socialmente. Vocês estão abrindo aí uma bandeira, né? Uma bandeira muito importante em termos de contribuição social. Tá? E a pergunta que eu ia fazer, que não é para você responder, mas que ficou aqui encucando na minha cabeça, tá? Qual era a importância da literacia fiscal, tá? Para os empreendedores, não é? Que vêm de outros países para cá, ou da gente quando vai para outros países. Tá? Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo, em nome da Retórica. Obrigado, Malu, suas palavras. Então, acho que o Silvio pode fechar a gravação, né? Silvio, obrigado pelo seu apoio, né, de todo o tempo. E é isso aí, até amanhã, né, Malu? Amanhã tem mais. O Silvio colocou no chat aqui o questionário de avaliação do evento, gente. Vocês podem responder hoje ou amanhã, mas talvez quem esteja hoje não estará amanhã, não sei, né? E, enfim, agradecer a vocês todos. Até amanhã. Amanhã temos a mesa de envelhecimento de manhã e de dignidade na parte da tarde, tá? Temas muito dignidade quentes. E dignidade nas organizações, que vai dar pano para manga. Vai.
Gente, muito obrigada mesmo. Obrigada, Eu que Michel. agradeço, gente. Muito Obrigado obrigada, pela viu? oportunidade, Michel, professora Maria Luísa, obrigado mesmo. Depois a gente conversa mais, professora. Eu te mandei meu e-mail e depois eu te passo meu WhatsApp. Mas o Michel também tem. Tá bom, tá joia. Tá? Fiquem com Obrigada, Deus. Tchau, gente. Obrigada, Tchau. viu? Um Obrigada. abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tá. Malu, você pode desligar a gravação? Assim. Não, eu não posso, está com você. Ah, não, tá